Está entrando no ar o programa Momento Clássico com Eric Herreiro, a sua conexão com a cultura e o melhor da música de concerto pela Rádio Tropical Web Brasil. Boa noite, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um Momento Clássico aqui na Rádio Tropical Web Brasil. Rádio Tropical Web Brasil, você conectado no mundo, o mundo ligado em você, direto do www.radiotropicalwebbrasil.com.br. Te convido agora, nessa terça-feira, a partir das 7 da noite, a ficar conosco até as 20 horas, com muito da música clássica, com muito da cultura produzida no Brasil e aqui também no Rio de Janeiro, claro, e sempre com um convidado especial às terças-feiras. Hoje, nesse Conexão Cultura, eu trago um músico de grande experiência e que também tem tido um papel muito importante como gestor de uma das orquestras mais importantes aqui no Brasil, que é a OPS, a Petrobras Sinfônica. Mas agora eu chamo então Conexão Cultura. Momento Clássico apresenta Conexão Cultura. No Conexão Cultura de hoje eu trago um grande músico, ele que é de uma estirpe real de músicos, de artistas aqui no Brasil. Seu pai foi um grande bailarino, professor, que deixou marcada a sua trajetória no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Ele próprio deixou a sua marca, amadíssimo, reverendíssimo, muito respeitado entre os músicos da própria Orquestra Sinfônica do Teatro Municipal. Eu estou falando do meu querido Philip Doyle. Seja muito bem-vindo, Philip. Prazer estar aqui. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Estou muito feliz com isso, viu? Eu também. Seja bem-vindo. Philip, falar da sua carreira é chover no molhado para todos nós, claro, do mundo clássico, mas como a gente está sempre buscando novos públicos, buscando renovação de público, acho importante a gente falar, claro, sobre os seus inícios, o seu contato com a música, o que fez, porque é uma profissão muito difícil, né, da gente levar, de enfrentar com tantas dificuldades que ela apresenta e ainda, infelizmente, com poucos incentivos assim no Brasil. A situação tem melhorado cada vez mais. Mas o que fez você encarar uma profissão, ela como profissão? Pois eu nasci na Inglaterra, né? E meus pais, a minha família é tudo da arte, né? Meus pais eram bailarinos, trabalhavam no Covent Garden. Meu pai chegou a ser mestre de balé lá. E eu lembro, pequenininho, indo todo fim de semana assistir aos espetáculos dos meus pais lá. E acabei me interessando mais pelo fosso da orquestra do que pelo próprio palco, né? Claro que eu adorava as melodias, né? Lago dos Cisnes e Quebra-Nozes e Romeu e Julieta de Prokofiev, os balés maravilhosos, mas eu acabei me interessando mais pela música do que o próprio balé. Eu cheguei a ser bailarino. Olha, eu cheguei a fazer, até uns 13 anos eu era bailarino. Meus pais quase me obrigando a ser bailarino, né? Cheguei a fazer uma turnê na Europa, junto com o Royal Ballet, mas realmente não era para mim, né? Foi mais uma forçação de barra dos meus pais, principalmente meu pai, que era um pouquinho severo, vamos dizer. Sei. Mas eu comecei... E aí mas foi a música que te enredou. Quando eu comecei a estudar no segundo colégio, no segundo grau, tinha uma banda muito famosa da orquestra, que tinha ganho vários prêmios da Inglaterra. E tinha certas vantagens você tocar na banda. Lá na escola onde eu estudei, você tinha que ou cantar no coro, ou tocar a banda, ou alguma atividade artística. Porque eles têm essa consciência de que a música forma um cidadão, né? Sim, exatamente. Fazia parte da sua formação, né? E a banda...
tinha lanche, tinha umas viagens, assim, e ganhava um instrumento. Eu lembro até hoje, assim, eu entrei numa sala de aula, e tinha um instrumento em cada carteira, né, em cada... Que maravilha. Aí, quem tirava a nota maior, escolhia, né? Aí eu escolhi a trompa. Na época, na verdade, era um saxofone, mas logo depois passei para trompa. Isso que eu ia te perguntar, porque não é um instrumento tão comum, pelo que a gente vê hoje, das crianças acabam buscando flauta, instrumentos de corda, né, etc. E tal. O que foi que te chamou a atenção nesse instrumento especificamente? Foi a sonoridade? Foi o instrumento em si? Bom, voltando para meu pai novamente, né? Meu pai sempre escutava música em casa, vitrola, né? LP, né? E um dia ele trouxe um LP de um trompista famoso, tocando concertos de Mozart, Dennis Brainer, né? Aí eu achei, nossa, que som, assim, eu fiquei apaixonado. Aí isso foi o lance. O lance. E daí, atenção. como é que foi foi fácil você dizer para os seus pais que você queria estudar um instrumento? Ou até aí eles ainda não tinham percebido o perigo? Eu acho que foi um pouco de tudo, né? Mas meu pai ficou feliz que eu queria começar na música, né? E eu comecei, além de ter aulas na banda, e a banda era muito legal, assim, a gente viajava muito, a gente fez um turnê na Escandinávia, eu já solando como solista, né? Tocando concerto de Mozart. E você tinha quantos anos? 12 anos. 12 anos de idade? Anos, imagina a experiência para uma criança isso, meu Deus. Muito legal. Muito potente. E eu comecei a ter aulas, eu acho que eu levava jeito, né, para a coisa, eu comecei a dar aulas particulares com o trompista da Orquestra Filarmonia. Na época eu não dava muita bola para ele, né, mas evidentemente era um trompista excelente, um bom professor, e eu comecei a melhorar e realmente levar a sério. Agora, meus pais não estavam muito satisfeitos com a situação na Inglaterra. Para o artista, a gente reclama aqui, mas para lá também é ruim, né? Imposto de renda altíssimo, né? Salários baixos. E meu pai conheceu a Dalal Ascar quando ela foi para a Inglaterra, não sei porquê, mas evidentemente ela é uma pessoa muito culta. Ela sempre buscando montagens, espetáculos novos e tal, e ela tinha uns bons contatos na Europa, e conheceu meu pai e ofereceu para ele fazer um curso aqui no Rio de Janeiro, na escola dela, na Rua dos Oitis, na Gávea. E meu pai veio, adorou, foi super bem tratado e viu que tinha um canal assim mais interessante para um trabalho um pouco estagnado lá na Inglaterra, em que a política também era... E numa das cidades mais lindas do mundo, né? Sim, com certeza. Ali se apaixonou, né? Minha mãe não gostou tanto do Rio de Janeiro, mas... Né? Depois ela se adaptou? Depois se adaptou. E a gente veio aqui, passamos algum tempo para conhecer, inclusive conhecemos a Ana Botafogo, né? Que estava no programa. E aí foi decidido que a gente ia realmente se mudar e ficar aqui. Fixar aqui. Então a gente voltou para a Inglaterra para arrumar as coisas, mudar de escola, né? A mudança, a gente veio de navio para cá, uma mudança de vida. Nossa, né? Cheio de caixas, não sei o quê, uma loucura. Eu não falava português, não entendia nada, né? E eu morava, eu frequentava coisas em Londres, mas eu morava numa cidade muito pequena, né? Não tinha prédio, era tudo casa, assim, meio fazenda, assim, né? Então, tudo novidade para mim. Chegar aqui, 40 graus, barulho de carro, táxi, tudo diferente, cultura toda diferente. Loucura, eu fiquei perdido. Mas eu gostava também, só que era muito, muito diferente. Claro. E... Como é que foi a adaptação na escola, sobretudo? Porque você não falava português. Não, mas quando eu cheguei aqui, estudava na escola britânica. Tá. E fazia aula de português e aulas particulares de português. Mas logo quando eu cheguei, eu conheci um trompista que, infelizmente, faleceu alguns anos, Almir de Oliveira. Ele tocava na Orquestra Sinfônica do Teatro Municipal. E ele me dava aula. E ele falou assim, olha, você podia fazer prova para o teatro, porque a orquestra estava um pouquinho menor e eles queriam ampliar os corpos artísticos. Então, o naipe de trompas
que então tinha 4, ia aumentar para 8. Maravilha. E os trombones para 6, trompetes para 6, a orquestra foi uma fase muito boa e a orquestra, né, estava no auge, talvez, né, os salários bons, inclusive. Então eu fiz uma prova, tinha 2 vagas e 2 candidatos. Eu acho que as coisas mudaram, né? Porque abrir uma prova hoje vem 50. Verdade, né? Claro. Que bom, né? Mas na época tinha poucos trompistas. E aí eu caí de paraquedas na Orquestra do Teatro Municipal com 17 anos. Caramba! Eu mal falava português, mas assim, caramba, aí comecei realmente E naquele período vocês tinham atividades, era um período de intensa atividade, porque vocês tinham, às vezes, de óperas, sei lá, 16, 18 apresentações, balés, mais de 20 apresentações. Mais de 20, eu lembro que ele fez, eu estava citando Romeu e Julieta, Prokofiev, eu lembro de ter feito uns 30. Acredito. É difícil para a orquestra. Nossa, balé todo dia, espetáculo todo dia, praticamente todo dia, muitas óperas, muito balé. Não, foi ótimo, achei o máximo. E aí foram passando, né, os anos e você foi se ambientando, conhecendo cada vez mais o Rio e acredito que tomando gosto cada vez mais pelo Rio, pela nossa cultura, tanto que ficou aqui, formou família, etc. Tal. O que eu acho muito rico, além de tudo, interessante na sua história, é porque assim, nós temos no Teatro Municipal, por conta de vocês, uma história de 3 gerações de artistas dessa família ali, né? Com seus pais, você, e aí agora tem seus filhos também na orquestra, a gente tem o William, tem Stephanie agora também na orquestra, né? Como que é para um pai ver agora também os filhos seguindo esses caminhos aí no teatro que vai fazer 116 anos dessa importância? É emocionante, realmente. Mas eu queria contar um detalhe. Eu tive aulas com também um outro trompista da orquestra, João Jerônimo Menezes, que era pai do falecido Antônio, né, e pai de outros colegas, né, o João, Gustavo, infelizmente falecido também, né, e Eduardo. E ele tinha 5 filhos e era trompista, né? Aí perguntei, mas nenhum filho estudou trompa? Não, muito difícil, muito sofrimento. Eu entendo agora também. Meus 3 filhos também não estudaram trompa, ou muito pouco. Eu dei aula para William e Stephanie, mas eles colocaram aparelho nos dentes, né? Isso atrapalha bastante. Atrapalha muito. E aí já estavam bem no violino também, a mãe deles bem... incentivava até demais, né? Então era meio obrigatório estudar violino, que é ótimo, né? Ela tem um projeto de cordas e tal, né? Que é um trabalho fantástico, estimula muito, né? As crianças, meus filhos começaram a estudar com 2 anos, 2, 3 anos, então foi muito bom. Isso deve fazer parte de todo cidadão, né? Estudar música, eu acho. Você tem uma vida inteira de dedicação ao Teatro Municipal. Você se aposentou tem que 2 anos? 2 anos, foi 2 e nessa pouco. Minha gestão agora, foi, diretor artístico. A gente teve a alegria de fazer uma homenagem a você ali no palco do teatro, mais que merecida, mais que merecida. Você ainda vai, depois dessa parte, né, desse período agora de aposentadoria, você vai ainda ao teatro, você vai assistir concertos, etc. Vou sempre. Você sempre. Continua então com essa ligação. Às vezes eu vou meio escondido, mas eu vou sempre. Os músicos todos têm um apreço enorme por ti, um respeito enorme. Bom. Todos eles. Eduardo Pereira, que trabalha comigo, né, como assessor, sempre fala muito bem de você, gosta muito de você, porque além de tudo, vocês são amigos, são colegas, né? Praticamente a mesma idade, a gente se conhece há 40 anos. Serviram a orquestra durante um grande período, os dois, são contemporâneos. Altos e baixos, né? Exato. Resistindo sempre. Né? Resistindo sempre, exato. Como é que surgiu, no meio desse caminho, filho, a história da Petrobras Sinfônica para você? Como é que surgiu o seu contato primeiro com a orquestra? Bom, há 50 anos atrás, a orquestra foi formada pelo saudoso Armando Prazeres, porque ele trabalhava com o coro dos funcionários da Petrobras.
que eram, né, pessoas que gostavam da música, gostavam de cantar, mas não eram profissionais e não tinham a formação profissional. Mas ele trabalhava muito bem com esse coro. E aos poucos, ele contratava músicos, primeiro cordas, né, e depois sopros, e começou a formar uma orquestra para fazer um repertório mais amplo com esses funcionários da Petrobras. E a coisa foi crescendo, e a própria Petrobras estava achando ótimo, né? Claro. E a orquestra veio ser patrocinado pela Petrobras. E a orquestra cresceu, e infelizmente o coro não cresceu. Entendi. Porque eram amadores, né? Então, uma orquestra feita de profissionais, a orquestra aumentou, melhorou, e infelizmente o coro, né, não acompanhou a orquestra. Não acompanhou esse desenvolvimento. E nesse ato de aumentar a orquestra, eu entrei na orquestra acho que uns 2 anos depois da formação. E foi um período muito legal, mas trabalhava pouco, assim, uns 2 ensaios por semana, 2 concertos por mês, talvez, ainda acompanhando os funcionários em obras corais, né, em religiosas, e tocava na Candelária, às vezes na Sala das Meirelles, mas foi uma coisa menor. Embora um trabalho muito bonito pelo saudoso Prazeres. Sim. Infelizmente, né, foi uma tragédia que ele foi sequestrado e assassinado. Isso foi terrível. Isso deve ter sido um baque enorme para vocês todos, além da família. A gente recebeu há pouco tempo o Felipe. Sim. Não, conversou foi com uma ele. coisa que ninguém imaginava. Então a gente procurava outros maestros, né? Veio Guadalupe Flores, o maestro mexicano, que tinha um relacionamento legal com a orquestra, chegou a tocar no México, e depois do Flores, que ficou pouco tempo aqui, maestro Tibiriçá, Roberto Tibiriçá foi maestro titular. E a orquestra já sempre crescendo, né? E sempre atuando mais e tendo mais ensaios. E começou então a ser inserida já em programações de teatros e de casas de espetáculo. Inclusive tocando no Teatro Municipal, que até então não tocava, muito raramente, às vezes um concerto por ano, fim de ano, assim, patrocinado pelo Petrobras. Mas passou a ter uma temporada realmente um pouco mais intensa, assim, atuando nas principais salas do Rio de Janeiro, inclusive o Teatro Municipal. Então foi um período muito legal, aumentando. Você participou dessa história, isso é muito bacana. Sim, muito legal, né? A orquestra crescendo, né? É muito bom que a gente tenha um projeto que melhora, né? Quando piora, né? E você sabe, né? É sempre uma luta como artista, não só aqui, mas no mundo todo, né? É sempre os governantes, infelizmente, a primeira coisa a ser cortado é a cultura. Não só aqui, no mundo todo, né? Então, mas isso é muito bacana porque assim, você tem um incremento e uma melhora do grupo musical, mas que reflete diretamente na sociedade. Porque são mais vidas que você consegue impactar, né? A orquestra, o grupo vai ganhando capilaridade e chegando, né, com a sua arte, com o seu trabalho, a mais pessoas. Isso é extremamente importante. Tem um trabalho muito importante. Hoje vocês tocam no Brasil inteiro. Brasil inteiro, inclusive a gente fez uma turnê no início do ano para o norte, Manaus, Belém. Agora vamos para São Paulo, a gente tem Porto Alegre, Florianópolis, Blumenau, pela primeira vez que a orquestra vai tocar no final do ano. Que bacana! Então a gente leva música para o Brasil inteiro. E para o exterior também. No ano passado fizemos uma turnê para Argentina, Uruguai, a gente tocou pela primeira vez no Teatro Colón, sucesso, lotado, foi muito bom. E contando com o decano dos maestros, que é o Isaac Carapes, cada vez mais jovem, aos 90 anos. Verdade. Incrível. E vocês têm uma pegada muito eclética também no repertório, né, Felipe? Sim, a orquestra teve que se virar, assim, principalmente na pandemia, né, em que a cultura, tudo parou. A gente não sabia o que ia acontecer, né? A gente foi o primeiro setor a ser afetado e o último que voltou ao normal. Pois é. Então, a gente começou a gravar muitas coisas e fazer projetos alternativos
para sobreviver. Aham. Então, o lado mais popular, vamos dizer, assim, começou a crescer também para atingir mais pessoas e também trazer ouvintes para o clássico também, né? Porque quando você chama o público que gosta de rock, que gosta de MPB, eles acabam se interessando pelo clássico também, que acho que é muito importante. Verdade. Então é uma orquestra muito versátil, eu diria até a orquestra mais versátil do Brasil, porque toca tudo, né? A gente tenta manter um nível alto, vocês vão de, sei lá, de Mahler a Saltimbancos. Sim. E fazendo com grande excelência tudo. Exatamente. Então, projeto legal infantil, né? O espetáculo Bita, né? Que atinge muita gente, que as crianças gostam e os pais acabam gostando e eu gosto de música clássica também. Exato, e aí passam a frequentar, né, os programas da orquestra, as temporadas. Então é um jeito de renovar plateias também, né? Porque você sabe, né, quando você vai a um concerto e a 90% da plateia tem 70 anos, 80 anos, é ótimo, mas você começa a pensar como é que vai ser amanhã. Exato, como vai ser a sobrevivência do setor. Exatamente, a gente tem que renovar sempre. Então a gente tem tanta diversidade com o YouTube, com as plataformas digitais. O grupo que não se adaptar a isso vai ficar, né? Eu lembro, você também deve lembrar, no Municipal era um crime gravar alguma coisa, né? E hoje em dia, se não gravar, você morre na praia. É verdade. Tem que gravar, tem que divulgar, né? Tem que fazer de tudo para mostrar o trabalho. Né? E o Teatro Municipal já foi o principal casa de espetáculo da América Latina, né? Tanta história, Richard Strauss, Weingarten, né? Né? Tudo, Francisco Braga fazendo o primeiro concerto em 1909, né? Com Otávio Bilac, assim, incrível, né? Verdade. Na época que não tinha microfone, né? Otávio Bilac no gogó, assim, com aquela voz impostada, assim, declamando, né? Então, o Rio, quando deixou de ser capital, também perdeu um pouquinho da Irlanda. Sofreu um baque muito grande. Um baque. Muito Então, grande. Então a cultura também sofreu com isso, né? Então está cada vez mais difícil de marcar a presença na cultura. Agora, eu vou fazer daqui a pouquinho um breve intervalo, mas antes, justamente com essa sua preocupação e nesse gancho que você está trazendo agora dos desafios do setor, né? Eu gostaria que você falasse para a gente sobre a sua visão, do alto da sua experiência, porque também você tem uma experiência como gestor, né? Depois de um tempo como gestor também da Petrobras Sinfônica. A gente vai entrar daqui a pouquinho nessa seara, mas depois do intervalo, fiquem conosco aqui em Momento Clássico, hoje com Conexão Cultura, www.radiotropicalwebbrasil.com.br. Até já! Estamos de volta aqui com o Momento Clássico, hoje com Conexão Cultura. Eu estou recebendo o Philip Doyle, que é um grande artista do Teatro Municipal e também da Orquestra Petrobras Sinfônica e também de um outro projeto muito importante, já muito robusto, muito potente, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas o Philip, eu deixei uma pergunta ali antes da gente ir para o intervalo, que é do alto da sua experiência e da sua visão, quais são os desafios que a gente tem hoje da música clássica no Brasil, e conta pra gente um pouquinho sobre a questão do seu trabalho na Petrobras Sinfônica, na gestão, como parte do conselho diretor. Como que é isso? Sim, a gente estava falando sobre meus filhos, né, que começaram na música muito cedo. Eu acho que é muito importante ter um projeto de educação, começar música bem cedo, né, toda a família, né, música de qualidade. E eu acho que a gente tem que plantar as sementes, né, para o futuro, né, porque se a gente não investir no futuro, a música morre, né? Verdade. Então, a Orquestra Petrobras Sinfônica tem um trabalho muito legal, né, da Academia Juvenil, né, formando músicos que
músicos que talvez não têm acesso à cultura como todos, né? E preparando esses músicos, esses jovens estudantes para ingressar nas faculdades de música. Então tem aproveitamento quase 100% desses jovens. Então é um projeto muito, muito bom e está cada vez melhor, que é ótimo também, né? A gente fica feliz e orgulhoso quando os projetos crescem. Sem dúvida. É um investimento, né, ao longo prazo que certamente vai trazer frutos que consistentes, né? Consistentes, que deixa a gente muito feliz, né? E a Orquestra Petrobras Sinfônica, eu acredito que seja a única orquestra gerenciada pelos músicos, né? Que é uma coisa que meio que surgiu, não foi né, uma coisa imposta ou definida, meio que surgiu, porque os músicos são associados e trabalham juntos, né? Discutem os problemas, a gente faz reuniões anuais, até mais do que anuais, assembleias para decidir as coisas, o futuro, discutir os problemas, o que pode ser melhorado. Então isso é muito bom, né? Porque é uma coisa mais de família, é uma coisa que a gente consegue, muito mais democrático, Sim. que a gente consegue discutir de igual por igual, né? Porque a gente, como lá na diretoria artística do teatro, a gente tem hoje, né, como diretor, um cantor lírico, a gente tem um assessor de elenco da casa, que também é um cantor lírico e conhece a casa, está há 40 anos lá, tem o Eduardo Pereira, que é da orquestra, tem 40 anos. Então, quando a gente vai tomar uma decisão, a gente conhece as dores, as dificuldades, né? E a gente tem também essa sensibilidade da escuta e do diálogo. Isso é extremamente importante, né? Antes de uma tomada de decisão, né? Sim, com certeza. E a programação é muito importante, né? Porque tem que preservar a tradição, as obras emblemáticas, né? Por exemplo, citando o próximo concerto da Orquestra Petrobras no Teatro Municipal, dia 15, duas obras emblemáticas e revolucionárias, né? A Noite Transfigurada de Schoenberg e a Terceira Sinfonia de Beethoven, dois marcos na história da música, né? E sem perder a mirada para os jovens. Exatamente. Né? Mas também tem que ter um lado, né, para chamar, porque Schoenberg não é para todo mundo. Sim, é para né? iniciados, Exatamente. Óbvio, claro. Então a gente tem que ter um lado que atrai pessoas, uma plateia nova, né? Como você sabe, no teatro municipal não é fácil a gente encontrar esse equilíbrio. Tem que ter esses equilíbrio. dois lados, preservar a tradição e inovar sempre também, né? Então a gente está sempre querendo criar projetos novos e descobrir jeitos de trazer pessoas novas para os espetáculos, para os teatros, né? Isso é muito importante, né? Você trazer maestros distintos, solistas distintos, porque faz também com que essa troca de experiência seja muito rica para o grupo, né? É essencial, essencial. Então isso precisa ser levado muito a sério, né? Porque o músico, o artista precisa pensar no povo, todo mundo, não pode ficar restrito. Tem uma música que eu gosto, vamos programar isso. Verdade. Porque isso é uma coisa egoísta, né? Quero fazer uma coisa que você gosta. Você tem que pensar no todo, tem que pensar para criança, para aposentado, para turista, sim, né? Adolescente. Tem que levar para o turista para o teatro municipal. Porque eles vão levar uma boa impressão para fora. Que é importante também, né? Claro, sem dúvida. Então, isso aumenta a autoridade da fundação ganhando suas fronteiras. Claro, e 100 anos atrás o Teatro Municipal era famosíssimo lá fora, como o Colón também, né? Exato. Então, infelizmente, perdeu um pouco desse ao longo das décadas, isso foi ficando rarefeito. Por várias razões, né? Não por qualidade dos corpos artísticos, né? Mas por causa de situações políticas e tudo. Sim. O próprio, né? A gente está falando do Rio deixar de ser capital, né? Isso também realmente foi um baque importante. Foi uma coisa. Se a gente olhar os programas 50 anos atrás, eram não sei quantas óperas 10, 11 óperas por temporada, né? Verdade. E, né, muitos espetáculos. Então,
claro que a televisão, As outras YouTube, mídias, né, a internet, de forma as geral. plataformas digitais que você pode assistir um espetáculo gravado na Europa ao vivo, né, com um som excelente. Então, claro, isso... Hoje em dia até isso influencia. tem sido um fator de empecilho na hora da gente programar. Eu estava conversando esses dias com colegas da direção do Teatro Municipal de São Paulo. E eles também têm notado que os programas com mais de 2 horas e meia, com já 3 horas de duração, que lá a parte da plateia, nós estamos falando em São Paulo, hein? A parte da plateia tem se levantado e ido embora, por melhor que seja a qualidade do programa e dos seus solistas. Pois é. Então até isso, esse imediatismo todo, né? Essa pressa, tem feito com que a gente preste muita atenção na hora de programar. Sim, mas Não é eu fácil. lembro também no Teatro Municipal de ter participado de 2 temporadas do Tristão e Isolda, que 5 horas de... Manaus que fez o anel completo. Foi, mas um Imagina, sucesso, né? um sucesso absoluto. Porque não deixa de ser uma novidade também, né? A gente É. fez Valkyrie lá no teatro também, que também é uma obra extensa, né? Mas foi um sucesso, um altíssimo nível, né? Tannhäuser também fez, foi um altíssimo nível, né? Agora, falando em sucesso e altíssimo nível, eu estou sabendo que o meu querido colega aqui, eles acabaram de ser premiados ali no Quinteto Vila Lobos, aqui no Prêmio da Música, né, que é patrocinado pelo BTG Pactual, com um CD novo do Quinteto. Conta pra gente. É verdade, o Quinteto Vila Lobos faz parte há, quase 40 anos. E o próprio Quinteto existe há 63 anos. 63 anos. 63 E esse anos. projeto novo de CD, quando é que foi lançado? Isso foi lançado no início do ano, eu acho. Aham. Aí é um CD chamado Sempre, que conta um pouco da história do quinteto, que são a metade do repertório. São músicas que a gente toca há muito tempo e são músicas queridas, né? O próprio título, né? Existe uma música chamada Sempre, né? de Cachimbinho. Vocês têm Chiquinho Gonzaga também? Também temos, sim. Para vocês que estão nos acompanhando no www.radiotropicalwebbrasil.com.br, vocês estão acompanhando agora aí imagens do CD e do Quinteto Vila Lobos, né? E aí então vocês receberam agora esse prêmio, aconteceu agora no Teatro Municipal. Foi uma indicação para finalista, né? É. Então foi uma surpresa, porque a gente estava concorrendo com as orquestras, inclusive a Petrobras Sinfônica, a OSB, né? E gente de peso. A Orquestra de Ouro Preto. Então é curioso um grupo de câmara de 5 pessoas competir com uma orquestra que às vezes tem 60, 70 pessoas. Então foi curioso. Então foi uma honra para a gente concorrer com instituições tão respeitadas, né? Então o Quinteto faz um trabalho quase heróico, né? Porque nunca teve um patrocínio fixo. Então são projetos que a gente monta e batalha, a gente viaja muito também, levando música de concerto e a música popular também para todos os cantos. A gente chegou a levar Vila Lobos para Laranjal do Jari. Incrível, né? Tocar Vila Lobos para os índios, né? Vila Lobos se inspirava muito no som dos índios, mas os próprios índios não conheciam Vila Lobos. Então tem essa missão do Quinteto Vila Lobos é levar a música brasileira, principalmente, para o Brasil todo. Brasileiros. Quais são os próximos compromissos que você tem aí de cabeça da Petrobras Sinfônica e do Quinteto? Bom, a Petrobras Sinfônica tem vários turnês já marcados. A gente tem viagem para São Paulo, Porto Alegre, Novo Hamburgo, Florianópolis, Blumenau. Todo ano a gente leva boa música para todos os cantos. Esperamos também fazer uma turnê para o exterior novamente, como fizemos no ano passado, que foi um sucesso total, foi excelente, inclusive levando Vila Lobos para fora, né? Porque é a nossa obrigação, né? Sem dúvida. Mostrar a difusão da nossa música aqui. Tem que ser feito, né? E sempre muito respeitado lá fora, né? Incrível. Até mais do que aqui, nossa. Verdade. Na Argentina a gente fez o maior sucesso, assim, Acredito. casas lotadas, né?
É incrível e muito gratificante quando a gente consegue tocar música brasileira de qualidade para fora e ser tão respeitado. E o Quinteto Villa-Lobos faz o mesmo trabalho, só que de forma camerística, né? Levando a música. Porque basicamente a gente toca 98% de música brasileira. O restante, de vez em quando, a gente toca música das Europas. Mas cada vez mais. É nossa missão de levar a música brasileira e valorizar o que é nosso. E quem quiser conhecer mais sobre o Quinteto, as casas que quiserem contratar o Quinteto para que faça parte das suas programações, como que deve fazer? Entrar em contato com a gente pelo Instagram, né? Qual que é o arroba de vocês lá? Você lembra de cor? Arroba Quinteto Villa-Lobos. Certo. Então, vocês conseguem encontrar então um grupo lá no Instagram, arroba Quinteto Villa-Lobos. Tenho certeza que vai ter informações ali para contato, também fotos, vídeos do Quinteto nas suas diversas apresentações. Com certeza. E a gente está ensaiando sempre, né? Ensaiamos ontem, inclusive, né? Preparando essas músicas que são difíceis, né? Sem dúvida. Não só de beleza, mas tecnicamente é um desafio, né? Para tocar, às vezes representar uma orquestra, mas tocado por 5 pessoas, né? A gente toca também muito Villa-Lobos, né? Então, nós vamos fazer o seguinte, a gente está chegando ao nosso finzinho aqui, mas eu vou deixar um convite aqui para que você volte, para que o Quinteto possa vir, ou o maior número de pessoas, claro, porque a gente depende da agenda de todos, mas que você essencialmente volte para a gente fazer um programa dedicado ao Quinteto. Ótimo. E aí a gente mostra faixas do Quinteto, etc. Tá marcado? Maravilha. Então tá ótimo. Até breve. Mais uma vez, muito obrigado por ter vindo. Fiquei muito feliz com a sua presença. Obrigado, muito prazer. Sorte para você, para o Quinteto e para a Petrobras Sinfônica sempre. Para nós. Obrigado. Vocês então que nos acompanharam aqui no Momento Clássico, hoje no Conexão Cultura, recebi, além de tudo, uma querida pessoa que é o Philip Doyle, um dos grandes músicos aqui do Brasil, especialmente e feito com muito carinho esse programa para vocês todos. Fica aqui renovado o meu convite para que na próxima terça, às 19 horas, vocês voltem a estar conosco aqui no www.radiotropicalwebbrasil.com.br. Você conectado no mundo, o mundo ligado em você. Um beijo grande a vocês todos, tenham uma excelente semana e até terça-feira que vem. Um beijo grande, muito obrigado pela sua companhia. Até mais, tchau, tchau.